Vamos lá, gente. Continuando nossa aulinha aí, já merendou, né? Sua aguinha, seu caderninho, resumo, formuláriozinho, tá certo? Planejamento. Bora partir pra cima aí. Hoje, sangue no olho, faca na caveira. Cinemática, segunda parte, continuação, não? 4, 5, 6, continuação aí, né? Agora a gente vai ver uma coisa interessante chamada posição sobre a trajetória. Olha como isso é bonito. Primeira coisinha para te lembrar, para lembrar você, que para localizar alguma coisa, né, por exemplo, no plano, a gente pode usar o chamado sistema de coordenadas cartesianas XY. Eu dou um valor para X, dou um valor para Y, essa mosquinha que está voando. Essas coordenadas aqui localizam ela. Mas eu precisei de dois valores, um X e um Y. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem. Vamos partir para cima. Ó, vem cá, tudo beleza aí? Jennifer? Salam aleikum? Vamos lá. Qual é a ideia? Desenhe apenas a trajetória. Olha o que você vai fazer agora, ó. Olha que coisa linda para te arrepiar todo. Desenhe só a trajetória. Aqui está a mosquinha, alegre e feliz, tá certo? Voando. Eu vou localizar sobre a trajetória. Sobre a trajetória, eu vou dar um sentido para essa, pode ser ou contra. E vou fazer o seguinte, chamar sobre a trajetória, eu vou chamar de quê? De S. Depois que eu faço isso, sobre a trajetória, eu posso escolher um lugar para ser o meu marco zero. Aí você pensa comigo, se eu escolhi um lugar para ser o zero, à direita do zero estão os números positivos, à esquerda do zero estão os números negativos. E eu quero te dizer que eu posso localizar essa mosquinha com um valor só. Se eu falar que o espaço é 5 positivo, ela está 5 para cá. Se eu falar que o espaço é menos 3, ela está a 3 à esquerda, tudo bem? Então precisa apenas de um valor de S para localizar. Ficou mais fácil? Ficou, Marconi, muito mais. Tá vendo, Jennifer? Então qual é a ideia? Então agora vamos pensar o seguinte, olha que coisa linda, a física é linda demais. Continua estudando, hein? Foco, determinação, planejamento, vamos lá. E outra coisa que não pode faltar é isso aqui, ó, nunca esqueça, água. Continua os jogos. Agora você consegue entender que se essa mosca se desloca, se ela se movimenta em relação ao referencial, ela muda de posição. Aí o que é que a gente vai fazer? Se ela parte de uma posição e vai para outra posição, eu digo que essa mosquinha acabou sofrendo um deslocamento. Se a gente pensar isso aqui, esse deslocamento é representado por uma coisinha chamada de ΔS, que não é igual à distância percorrida. Alguns casos é igual, outros não. Se ele não mudar de sentido, a distância percorrida, ela em módulo, ela vai ser o módulo do deslocamento. Pô, mas eu não entendi não. Calma, vamos devagar. Distância percorrida vai ser o módulo do deslocamento. Distância percorrida, tá claro? Não tem sentido você falar distância percorrida negativa. Então a distância percorrida é o módulo do deslocamento. Se ele mudar de sentido, vai ter uma situação aí, a gente pode separar o deslocamento em partes. Vai vir no quadro depois desse. Só daí não, hein? As coisas continuam. Então, por enquanto, calma, respira. O que é que vai ser deslocamento? Pensa assim, eu estou na estrada. Quilômetro 40 e depois eu passo, mantendo o sentido, vou para o quilômetro 90. Quanto me desloquei? 40. Para o 90, eu andei quanto? 50 quilômetros. O que é que você fez? Subtraiu, não foi? Então a gente vai chamar esse deslocamento ΔS da posição final menos posição inicial. Isso é o que a gente vai chamar aqui pra gente. A gente não pode esquecer, guarda na sua cabeça de ΔS. Só que eu já posso brincar com vocês aqui agora. Isso aqui é a variação do espaço, né? Variação da posição. Isso pode ser positivo, negativo, pode ser nulo. A gente vai se ater isso já em uma situação que vai começar a caminhar muito na nossa cabeça. Tudo bem? Se o espaço cresce, isso aqui vai ser positivo. Se o espaço decresce,
isso pode ser negativo. Tudo bem? Então vamos ver como é que isso acontece nas situações que a gente vai enfrentar aí. Sangue no olho, faca na caveira, os jogos continuam. Vamos lá. Aí vem algumas medidas de rapidez, né? Rapidez. Dentre as que a gente vai apresentar para vocês hoje, velocidade média, velocidade instantânea. Vamos lá. Então, ó, velocidade. Se eu tenho, lembra, Deus criou o universo e depois criou o referencial. Exatamente, Jota. Exatamente. Referencial. Aqui o referencial. Se esse carrinho sai de uma posição e foi para outra, ele se deslocou. E também o tempo está passando, né? Lembra como é que a gente calcula essa rapidez? A gente chama uma maneira de calcular a rapidez. Qual é o nome dela? Velocidade média. Como é que a gente acha, gente? Lembra? Pega o ΔS, lembra que é ΔS, deslocamento, sobre o intervalo de tempo que isso foi feito. Tudo bem? Isso aqui é chamada velocidade média. Olha, Marconi, aqui cobrindo ao redor, bonitão para você. Já que eu escrevi isso, né? Então, se eu saio de um lugar e vou para outro, eu pego o deslocamento. Vejo quanto tempo passou. Esse intervalo de tempo, dividi e encontrei a velocidade média. Isso aqui tem algumas unidades que a gente pode usar para calcular a velocidade média, né? Várias. Você pode ter distância, né? Deslocamento em metro, tempo em segundos, então isso vai ser metro por segundo, que é a unidade do chamado Sistema Internacional. Você tem outra, quilômetro por hora, que é bem usada. Você pode ter centímetro por minuto, várias unidades. Quadro 2 tem uma observação sobre isso, tudo bem? Você tem que saber, o sistema métrico decimal, saber transformar de hora para minuto para segundo, não tem escapatória. Isso é estrutura para você transformar quaisquer unidades. Então vem comigo. Agora tem um caso interessante. Repare aqui agora, ó. Vamos considerar que alguma coisa, um corpo, uma partícula, um carrinho, mantenha o mesmo sentido, não mude de sentido. Tudo bem? Quando tiver mudança de sentido, a gente pode separar em ida e volta. A gente vai separar em deslocamentos sucessivos. Vou te mostrar isso logo no quadro depois desse. Sai daí não. Senta que lá vem história. Me ajude aqui. ΔT tem que sinal? Você olha para o seu relógio e o seu relógio só corre para frente. Glória. ΔT é positivo. Tudo bem? Mas ΔS, se esse corpo se manter no sentido, viu? Estou considerando manter no mesmo sentido. Se ele manter-se nesse sentido, ele está indo no sentido que o S cresce. Esse ΔS é positivo. Se for positivo de cima dividido por positivo, se ele manter esse sentido aqui, essa velocidade média tem valor mais. Gente, lá na frente, em movimento uniforme, a gente vai chamar isso aqui de movimento progressivo. Agora vem cá. Se eu andar em sentido contrário, mantendo esse sentido, o que é que vai acontecer? O ΔT continua mais, só que se eu venho para a esquerda, o S decresce. Se algo diminui, esse ΔS é negativo. Negativo de cima com positivo de baixo dá menos. Então a velocidade média nesse caso vai ser menor que zero. Tudo bem? Tudo bem, se eu mantiver o sentido. Olha o nome depois, movimento regressivo ou retrógrado. Estou mantendo o sentido. Lá na frente isso não vai ser chamado de velocidade média. No movimento uniforme vai ser chamado de velocidade instantânea também. Vão ter dois nomes, mas é próximos capítulos. Por enquanto, tu está aprendendo que é melhor entender, porque se a gente entende, a gente grava menos coisas, tá bom? Então vamos. Quer dizer que se eu andar a favor do referencial, a velocidade média é mais. Se eu ando contra, a velocidade média é menos, tudo bem? Só que a velocidade média é calculada para o quê? Um intervalo de tempo. Não entendi não. Você sai de Salvador e vai para o Ceará, né? Aí você vê o deslocamento dividido pelo tempo. Se eu encontrar 100 km por hora, quer dizer que eu fui daqui até o Ceará mantendo 100 km por hora? Não. Velocidade média quer dizer o seguinte: se eu falar que a média foi 100 km por hora, quer dizer o seguinte: se eu mantivesse a velocidade constante,
eu andaria 100 km a cada hora. Se eu não tivesse a velocidade constante. Ah, Marconi, isso é a velocidade média, né? Se eu tenho uma velocidade média de 100 km por hora, quer dizer que se eu tivesse a velocidade constante, eu andaria para cada hora 100 km. Não quer dizer que a cada momento sua velocidade foi 100. É diferente, tudo bem? Isso é a interpretação da velocidade média. Se ela fosse constante, então eu andaria aquela distância naquele tempo. Mas não quer dizer que ela tem aquele valor para cada momento. Não é. Ela não dá essa informação. Quem é que dá a informação de o que é que acontece a cada momento? É instantânea. Média no intervalo. Marconi saiu 2 horas da tarde, chegou lá no Ceará às 19 horas. Botei nitrogênio, líquido, chumbo do carro, cheguei lá, 19 horas. Eu vou ver quanto tempo eu demorei. Eu vejo o deslocamento, calculo a velocidade média. Lembra? Ela não diz o que acontece a cada momento. Quem é que te diz o que acontece a cada instante? É instantânea. Nome, velocidade instantânea. Ela te dá a velocidade a cada momento. Então aí você me liga, Marconi está com quanto de velocidade? Eu olho lá e te digo, estou agora com 70 km por hora. Você liga de novo, Marconi agora eu estou com 80 km por hora. Marconi agora, então, para cada momento eu tenho uma respectiva velocidade. Essa velocidade a cada instante é chamada velocidade instantânea. Ela te diz o que acontece a cada momento que você está se deslocando, tudo bem? A média é para um intervalo, a instantânea a cada momento. Tudo massa? Sangue no olho, faca na caveira. Só que eu quero dar 2 coisinhas a mais ainda para vocês aqui. Por isso, ó, que eu estou apagando, eu posso fazer isso, porque você tem uma coisa aí chamada pausa. Então, se você pode pausar, então você pode dar um stop aí, eu vou agora falar de mais coisinhas para você. São 2 observações. Eu não vou botar nem como observações, eu vou colocar como continuação da nossa aulinha de cinemática. Tudo bem? Tudo bem, Jota? Cláudia? Clécio? Tudo bem, Clécio? Tudo beleza aí, né? Rodrigo? Vamos lá. Então agora, gente, número 7 pra gente. Olha o que você vai colocar aí. Deslocamentos. Olha o nome. Sucessivos. Não queira gravar mais de uma fórmula de velocidade média. O que é que o Marconi quer te dizer? Se eu tiver isso aqui, ó, andei, tive aqui, Deus criou o universo, depois criou o referencial. Eu tive aqui, gente, um primeiro deslocamento, um segundo deslocamento, um terceiro deslocamento. Bom, cada deslocamento desse, eu vou ter, para cada deslocamento desse, eu vou ter um certo intervalo de quê? De tempo. Se você quiser saber quem é a velocidade média, trecho todo, não muda a fórmula, não queira gravar a fórmula demais, não, por favor. Quem é a expressão que calcula a velocidade média, que vale sempre, quem é? Delta S sobre delta T. Quem vai ser esse deslocamento? Bom, a soma de todos os deslocamentos. Show de bola? Show! E quem é que vai ser delta T? A soma dos intervalos de tempo. Show de bola? Show! Você agora vai me ajudar. Não grave outra fórmula de média sem ser essa, tá claro? Em movimento uniformemente variável, a gente vai ver uma outra expressãozinha para isso, mas essa daqui vale sempre. E outra coisinha, não vou nem colocar como 8, é vergonhoso. É só para te mostrar uma coisa, ó. OBS é uma regrinha de km por hora para metro por segundo, você não precisa gravar isso. Por favor, não grave isso. Entenda. Vocês têm essa relaçãozinha aqui, ó, quilômetro por hora para metro por segundo. Aí tem gente grava só isso. Eu acho que não é gravar, é entender. Então, por exemplo, lembra da regra? O pessoal diz assim, de quilômetro por hora para metro por segundo, divide 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, vezes 3,6.
eu prefiro que você saiba transformar as unidades quaisquer. Tudo bem? Bora mostrar essa rápida? Vamos lá. O que é um quilô? Só para mostrar de onde vem isso. Você não gravar sem saber de onde é que vem, por que faz isso. Mecânico demais. Abra a cabeça. Vamos lá. O que é 1 quilômetro por hora? Leia como você está enxergando aqui, ó. É 1 quilômetro para cada 1 hora. Quanto é 1 quilômetro? 1000 metros. Quanto é 1 hora? 3.600 segundos. Tudo bem? Aí agora pensa comigo. Isso aqui você pode simplificar, ó. Posso simplificar lá em cima? Ó, aqui é 10 a 36. Se eu simplificar aqui e cortar por 10, fica 3,6. Ou seja, isso equivale a dividir por 3,6. Se você tanto usar, você grava isso aí de boa. Mas, na verdade, saiba transformar. Porque, por exemplo, como é que eu transformaria lá? Por exemplo, eu tenho lá 120 metros por minuto. Como é que eu passaria isso para metro por segundo? Metro por segundo? Isso aqui não vale aqui. Então, eu prefiro que você saiba transformar as unidades. Vamos lá? Como é que você escreve isso? São 120 metros para cada 1 minuto. Então, para cada 1 minuto. Eu falei o quê? Metro por segundo. Então, são 120 metros para cada 60 segundos. Você pode agora ver que vai dar quanto aí, ó. Dá quanto isso? 2. Se você não usou nenhuma regrinha de 3,6. Então, saiba transformar. Saiba transformar. Tudo bem? E outra coisa que eu quero te dizer. Depois dessa aula de hoje, né? A gente ainda vai ter uma outra aulinha de exercício desse primeiro bloco. Tá claro? Então, você pegou essa aulinha, segunda parte. A gente vai fazer agora treinamento das questões. Tudo massa? E mais uma coisinha para você aqui agora, para você não esquecer. Ó. Se alguém... Opa, peraí. Observação. Quando a questão falar em distância percorrida. Tudo massa? Que a gente representa com a letra D. É igual ao deslocamento? Às vezes é, às vezes não é. Se não tiver mudança de sentido, quem vai ser a distância percorrida? Módulo do deslocamento. Tudo bem? Não tem sentido falar distância negativa. Aí você coloca o quê? Em módulo. Se o corpo mudar de sentido, Jesus Cristo, tá claro? Tiver mais de um deslocamento, sugestão, faça assim, ó. Distância percorrida, módulo da distância do deslocamento 1, mais módulo do deslocamento 2. Tudo bem? Aqui é se tiver o quê? Manter o sentido. Se mudar sentido, faça isso. Separe ida e volta e use isso. Sangue no olho, faca na caveira. Fica atento. O que vai vir agora são as questões disso. Sangue no olho, faca na caveira. Sangue no olho, faca na caveira. O planejamento continua. Miau!